lugar intrigante e cheio de mistérios e fenômenos inexplicáveis, como lugares conhecidos por seus desaparecimentos de aeronaves e até mesmo desenhos encontrados no deserto que até hoje não têm explicações. Diversos estudiosos dedicaram suas vidas para tentar explicar fenômenos que até hoje não têm explicação. E hoje veremos alguns desses fenômenos misteriosos que intrigam os cientistas até hoje. A floresta fica na Polônia, localizada na Pomerânia polonesa. O lugar é famoso por suas inexplicáveis 400 árvores tortas, todas contendo uma curvatura de 90 graus em sua base, que foram plantadas na década de 1930, quando o território foi invadido pela Alemanha. Inúmeras teorias diferentes foram propostas ao longo dos anos para explicar este fenômeno, porém, ninguém realmente sabe o que fez as árvores ficarem deprimidas. Uma fogueira debaixo de uma cachoeira causa curiosidade e até espanto aos frequentadores do Ridge Park, aos arredores de Buffalo, no nordeste dos Estados Unidos. O fogo misterioso, que nunca se apaga, deu até nome ao local, Eternal Flame Falls, ou Queda da Chama Eterna. O lugar chama a atenção de pessoas do mundo inteiro e intriga os cientistas até hoje. O que deixa o lugar mais mágico é a união do fogo e a água em um único ponto. Alguns cientistas tentam explicar esse fenômeno dizendo que no ponto onde a chama nunca se apaga tem um vazamento de gás subterrâneo, resultante de milhões de anos de pressão e temperatura sob a rocha de granito que forma essas incríveis quedas d'água. Durante o êxodo, um dos momentos mais marcantes foi a abertura do Mar Vermelho pelo profeta Moisés, para que seu povo fugisse da perseguição de um faraó. Mas se eu te dissesse que algo muito parecido aconteceu na Índia há pouco tempo atrás? Tudo aconteceu em 2018, em Ponani. Após uma inundação, os moradores tiveram uma incrível surpresa. Quando a água baixou, revelou uma faixa de areia de mais de 1.000 km, que dividia o mar em dois. Até o momento não se sabe como surgiu o misterioso banco de areia, mas intriga os cientistas até hoje. Na floresta amazônica do Peru, a história de um lago fervente que feria todos que tentavam nadar em suas águas foi passada de geração em geração. Muitos acreditavam ser apenas mais uma lenda, até que um cientista peruano resolveu procurar o tão famoso lago, e o encontrou. O cientista é Andrés Russo, que apesar de desacreditado por seus colegas, resolveu ir atrás do tal lago. Andrés diz que seguiu os relatos de sua mãe, que afirmava ter visto o rio quando criança. Mas você deve estar se perguntando, o que há de tão misterioso em um lago de água fervente? Na verdade, os rios e lagos de águas quentes são absolutamente comuns em regiões próximas a vulcões e fenômenos térmicos, como por exemplo, a cidade de Caldas Novas. Lá está localizada a maior estância hidrotermal do mundo. Possui águas que brotam do chão em temperaturas que variam de 43 a 70 graus Celsius. O único problema é que onde o lago está localizado no Peru, não existem vulcões. O vulcão mais próximo fica a mais de 700 km de distância. Ao fazer a descoberta, Andrés colocou um termômetro na água, constatando que a água chegava aos incríveis 86 graus Celsius. O rio é tão quente que quando um peixe nada em suas águas, os olhos cozinham primeiro, e com a dor, o peixe não tem condições de nadar normalmente. Com isso, a água entra na boca cozinhando o peixe de dentro para fora. Mais bizarro que isso, somente luzes misteriosas que aparecem no céu do Vale de Hesdalen, na Noruega. Na década de 1980, moradores do vale ficaram aterrorizados depois de verem algo assustador no céu. Eram centenas de esferas de luz, que sobrevoavam a região. Depois que foram vistas a primeira vez, a frequência que eram avistadas aumentou consideravelmente. Em um certo período, as luzes foram registradas mais de 20 vezes em uma única semana. As luzes eram do tamanho de carros e podiam sobrevoar o vale por mais de 2 horas. Com o aparecimento inexplicável das luzes, surgiram várias teorias entre os moradores do vale. O mais assustador é que até hoje ninguém conseguiu explicar o aparecimento das luzes, e continuam aparecendo até hoje, mas em diferentes períodos. Às vezes rápidas, às vezes mais lentas, e como disse anteriormente, já houve vezes que ficaram por horas no ar. Podem aparecer em formatos variados, em formato de esfera, em forma de projétil, com cores como azul, verde, vermelho e amarelo, ou até mesmo todas as cores juntas. Em 1983, a população do vale criou o projeto de Hesdalen, com o objetivo de monitorar e achar a origem das luzes. O pior é que ninguém nunca conseguiu descobrir a origem das luzes. Porém, no ano de 2014, foi divulgado um estudo que tentou explicar o fenômeno que ocorreu no vale. Com base em suas pesquisas, os cientistas disseram que as luzes apareceram por uma espécie de bateria natural que surgiu por conta de minérios metálicos reagindo com o rio sulfuroso da região. Os gases do rio, quando entram em contato com o ar úmido do vale, causariam linhas no campo magnético que supostamente
movimentaria as esferas de luz. Ao medir a radioatividade e a atividade sísmica do local, não puderam constatar nada de anormal que explicasse tal fenômeno. Até hoje, segue sem explicações e continua a intrigar os cientistas e moradores da região. As linhas de Nazca são um grupo de grandes geoglifos feitos no sol do deserto de Sechura, no sul do Peru. Eles foram criados nos anos entre 500 a.C. e 500 d.C., por pessoas fazendo incisões rasas no solo do deserto, removendo a camada do solo superficial e deixando o solo com cores diferentes exposto. O que chama mais atenção é que os desenhos são muito bem feitos, ainda mais para a época. O maior dos mistérios desse lugar incrível é que os desenhos só podem ser vistos de muito alto. A forma dos desenhos podem variar, mas geralmente em forma de aranha, macaco e grandes aves de rapina. A teoria mais aceita é que foram criados como forma de gratidão aos deuses. Já outros acreditam que os alienígenas são responsáveis pelos tais desenhos. Essa região do oceano é responsável por milhares de aparecimentos de aviões, navios e pequenas embarcações. Tudo isso de forma assustadora e misteriosa. O nome Triângulo das Bermudas foi dado a essa região por se tratar de uma área em forma de triângulo que envolve o sul da Flórida, Porto Rico e as Ilhas Bermudas. Existem diversos relatos de aviões e grandes embarcações que simplesmente desapareceram ao passarem pela região. Por muito tempo, isso vem intrigando pessoas do mundo todo. Existem casos ainda mais misteriosos na região, onde a aeronave e a embarcação foi encontrada, mas a tripulação simplesmente desapareceu. Os cientistas até hoje não têm uma explicação para esses fenômenos assustadores que acontecem por lá. Obrigado por assistir mais um vídeo do nosso canal. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo.